Se você não estiver contente em casa, na igreja, você também vai ficar triste, né? Embora uma coisa, você vai falando, não tem nada a ver com a outra, leva você a ficar triste. Então, mesmo que você exalte a Deus, mesmo que você adore a Deus, você diante das pessoas, você vai ficar com um semblante ruim. Que elas façam agora, ensinem o que é bom, né? Ensinar a ser prudente, puras, no falar, no pensar, no agir, sem contaminação, tá? Outra coisa, não desgraçando a sua fé, abusando da liberdade recém-descoberta. Agora saí da casa do meu pai, estou casado, estou casada, agora ninguém paga minhas contas, é só o meu marido ou minha mulher que eu devo satisfação, e agora eu vou abusar dessa liberdade, e agora, não. Então, ensine às outras pessoas que existe um momento, existe um tempo aí, e você tem que parar para pensar até onde você pode, até onde sua esposa pode, não ultrapassar, para que Jesus seja glorificado na sua vida. Aos jovens, né, aos mais jovens, sejam moderados, que vem conter-se, não se deixar levar pelas paixões e apetites, né? Eu fui tentado por aquela área, sou tentado por aquela área. Seja moderado, né? Se contenha, né? Então, isso que Tito está ensinando à igreja, porque você, sendo uma pessoa forte, você vai ajudar na divulgação do evangelho. Que sejam em tudo um exemplo de boa conduta, né? Aos jovens, seja em tudo um exemplo de boa conduta, para que as pessoas olhem e sigam também. Queira, sinceros, verdadeiros, né? Outra coisa, sério no falar, né? Não, como eu falei aqui da outra vez, né? Não usar de brincadeira na hora que tem que se falar uma coisa séria, né? Se eu tenho 1000 maneiras aqui de falar para vocês, passar alguma informação ou o evangelho, mas isso tem que partir de mim de uma forma séria, né? Mesmo que eu fale aqui sorrindo para você, eu tenho que passar de uma maneira verdadeira para vocês, né? Não misturando aí com alguma outra brincadeira ou fazendo. Se você quiser acreditar, não acredite, não, se é aquilo sério, assim sim, não, é verdade isso, então eu vou falar. Usar a palavra certa para que ninguém possa criticar você, tá? Então não use, evitar falar gírias, falar palavrões. A pessoa pregando aqui, olha que Jesus te ama, solta um palavrão. Jesus amado, esse pastor precisa ser liberto. Já pensou? Você pregando lá, que isso, aquilo, outro, e sai um palavrão. Não, realmente você tem que tomar cuidado, né? Se policiar. Essa era a palavra quando nós nos convertemos, a gente falava, vamos nos policiar, vamos policiar. A gente falava muito isso. E realmente, graças a Deus, né, nós nos policiamos, e hoje, graças a Deus, nós podemos conversar com qualquer pessoa, não sai palavrão. Já pensou, falando com você, pregando aqui a palavra, saindo palavrões junto? Você vai falar, poxa, isso aí tá esquisito isso, né? E é exatamente isso que Paulo começa a falar, olha, ensina essas pessoas a ter um modo de falar certo. Então, não convém. Então, fale de uma maneira certa para que o evangelho seja divulgado e as pessoas acreditem, para que você não seja criticado no falar, tá? Outra coisa, e assim o inimigo seja envergonhado diante de você. Você, quando fala desta maneira, o inimigo, ele é envergonhado, porque na realidade ele quer envergonhar cada um de nós, principalmente quando você vai falar a palavra, quando você vai ministrar a palavra. No versículo 9 aqui, ele vem falando sobre os escravos, né? Ele fala com os seus senhores, a relação que eles teriam que ter, né? Mas podemos falar nos dias de hoje, como hoje você não tem escravo na sua casa.
Você não é nenhum escravo. Então, hoje nós podemos ter o quê? A relação de empresa ou de empregado, né, com a empresa ou com o seu chefe, né? Ou a relação de chefe também com os empregados. Existem pessoas que, porque é cristão, até enquanto não sabe que é cristão, ele é um ditador na fábrica. Ele é um dono de uma fábrica, ele tem uma empresa, todos os funcionários são igual escravo. Usa de má fé mesmo, aí depois na igreja fala até de uma maneira, até muda o jeito de falar, né? Então assim, não, você tem que ser, tratar de bem os seus funcionários, e os seus funcionários, no caso, você como funcionário, tratar bem as pessoas que estão te dando um emprego. Senhor, fazer de tudo para que agrade, né? Fazer de tudo para agradar o seu chefe. E você que é chefe, fazer de tudo para agradar os seus funcionários, né? Para que haja uma relação boa, fiel, do empregado para com o chefe, do chefe para com o empregado. Então, nos dias de hoje, a gente pode colocar isso na nossa vida. Você pode colocar isso na sua vida. Nós tínhamos padaria e nós tínhamos um padeiro que, ele de vez em quando, ele fazia algumas coisas dessas. Na nossa frente ele estava trabalhando, mas quando a gente saía, ele se escondia no banheiro, né? Para que na nossa frente ele estava trabalhando. Mas a gente sabia pelas coisas que estavam sendo feitas. Então, não adianta, uma hora você é descoberto, ou você descobre. Então, seja leal com aquela pessoa que está te dando o emprego. Não roubem, né, os seus patrões, né, o seu chefe ou a sua empresa. Não sejam respondões, né? E é isso que Paulo ele começa a ensinar a Tito, e Tito ensinando, né, aqui as pessoas, né, aos seus senhores, aos escravos. Não respondam seus chefes, né? Se fosse nos dias de hoje, seria o quê? Nossos chefes, ou, né, nossos patrões, ou a nossa empresa em que nós trabalhamos. Mostre-se sempre fiel para com ele, né? Assim, esse testemunho, né, pode, né, será proclamado e bem aceito diante de todos aqueles que você está falando, né? Então, assim, existem muitas coisas que às vezes a gente quer sair do controle. A gente olha e escuta e sai do controle mesmo, e a gente fica nos nervos, mas depois que você para e pensa e fala assim, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Por quê? Porque você é diferente, você tem a palavra, nós temos a palavra, e ainda que venha a fazer, volte atrás e realmente procure acertar onde você errou, né? Porque com esse testemunho o evangelho será proclamado, o evangelho será bem aceito a todas as pessoas que nós fomos proclamar o evangelho. Por isso que Paulo já começa falando, tu porém fala como convém a sã doutrina, né? Fala de uma maneira verdadeira, que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, realmente o evangelho é dessa forma. Não é um evangelho superficial, né? Não é um evangelho de que aqui pode e lá fora não. Se eu vou pregar aqui de roupas, né? Por que muitas pessoas pregam sobre roupa, mas na fábrica usa outra roupa? Então teria que usar na fábrica também, né? Não, mulher só saia, né? Na fábrica está de calça. O que é? A gente vê outras religiões não, que na fábrica eles fazem aquilo que eles fazem na casa deles. Então assim, está sendo mudado as coisas. As pessoas elas estão falando o evangelho, mas estão vivendo um outro evangelho. E a gente não pode entrar nessa. Você não pode entrar nessa. Você tem que ser você em Cristo. Você tem que ouvir de Deus as coisas. Você tem que andar com Deus. Você tem que buscar nele que o testemunho seja seu. E não porque eu quero que você seja. Eu quero que você seja uma pessoa assim. Tudo bem, eu desejo isso por você. Que você seja uma pessoa santa e irrepreensível. Que você proclame o evangelho. Que você seja, eu quero isso na sua vida. Mas cabe a você aceitar isso na sua vida. E querer isso também na sua vida.
As dificuldades você terá, as dificuldades você tem, mas nós temos que orar ao Senhor e pedir: Deus, me fortalece, para que a gente possa crescer na graça de Deus. Se Deus é capaz de mudar você, se Deus é capaz de mudar você em várias áreas, as pessoas que te conhecem, você acha que elas não vão pensar, então é capaz de mudar também a minha vida? Porque elas vão olhar para você e vai saber do seu passado. Elas vão olhar para você e vai falar assim: você era assim, e aí você foi mudado. Você acha que ela também não vai desejar isso no coração dela? Por quê? Porque é uma realidade, é verdade. Deus mudou a vida de fulano. Quantos daqui Deus mudou a sua vida? Glórias a Deus, né? Então, se Deus mudou a sua vida, está mudando a sua história, as pessoas que estão em sua volta, elas vão desejar esse Jesus, esse Deus. Eles vão desejar Jesus na vida deles. Então, proclame o Evangelho, né? Fale a palavra verdadeira, né? Como convém. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel na sua vida, na minha, na nossa. O que a gente precisa é só entender os propósitos dele. Entenda os propósitos de Deus. Entenda a palavra de Deus. O restante, você vai tirando as dúvidas com o caminhar com Deus. Tudo aquilo que você não entendia antes, hoje você está entendendo. Porque você está tendo uma caminhada com Deus. Você está crescendo no conhecimento de Deus. Você está caminhando com Ele. Por isso, amado, Paulo, ele começa a falar assim: olha, jovem pregador, seja assim. E aí eu digo para vocês: olha, meu amado, você seja assim, né? Seja um testemunho, porque essas vidas que estão em sua volta, elas vão se converter. Elas vão ver de repente a mulher não moderada, a mulher que falava demais, falava pelos cotovelos, né? E falava tal. E o marido bastava falar uma coisinha, falava 10, 20 coisas em cima dele, e agora ela consegue se policiar, ela consegue se conter. Ele vai falar assim: Jesus tem mudado a vida dessa mulher, então eu vou querer esse Jesus mesmo. E se é com o marido, se o marido é uma pessoa totalmente longe de Deus, em vícios, em outras coisas, e Deus é capaz de mudar isso na vida dele, a mulher vai, pelo testemunho dele, vai falar assim: isso hoje não me domina, eu preciso de Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Ela vai falar assim: Jesus existe mesmo, porque mudou o meu marido, então eu quero esse Jesus. É um testemunho, o maior testemunho é esse, não é não falar. Não é ficar exortando as pessoas, brigando de religião. As pessoas elas têm muito costume de ficar brigando de religião umas com as outras. Ah, você é não sei o que, não, mas eu sou crente, e daí? Mas você vive a palavra de Deus, amém, então glórias a Deus. Mas se você não vive a palavra, né, ou se tem uma grande dificuldade ainda, cabe a você dar o testemunho agora. Você é esse testemunho, expressão do caráter de Deus. Você é essa expressão. Você vai falar muito com o seu testemunho, né? Vivendo, andando. Talvez você vai e você encontra alguma coisa no chão e não é sua. Deixe, não é seu. O que é? Ah, não, mas é aqui. Esse tempo atrás eu escutei uma pessoa comentando e ele falou assim: olha, uma pessoa é crente. E essa pessoa, ela diz: eu sou de tal igreja. E me convidou. Essa pessoa falando para mim. Mas certo dia eu estava andando com ela e ela encontrou uma carteira, e essa carteira tinha alguns ienes, né? No máximo uns 25 mil. E ela pegou e falou assim: não, achado não é roubado. E guardou e levou. E ele falou: não, mas devolve, tem dono isso aí. Vai na polícia, devolve. Não, achado não é roubado. E ficou com o dinheiro, sei lá, deu fim nas coisas. E essa pessoa estava falando assim, aí ele olhou para mim e falou: essa pessoa é crente? Eu falei: não, ela não é. Ela gosta do Evangelho, ela gosta de ir na igreja, ela vai no clubinho gospel, mas ela ainda não é cristã, ela ainda não se converteu ao Senhor. Porque, meu amado, as suas atitudes falam mais.
Se ele mesmo tivesse falado, isso aqui não é meu, e eu vou devolver ao dono, com certeza aquela pessoa que estava vendo, estava do lado, iria dizer assim, realmente Deus mudou a sua vida, então Ele vai mudar a minha. Então ele fala assim, por que eu vou me converter ao Evangelho, se essa pessoa é assim? A resposta é que você não é essa pessoa, você é um indivíduo, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa em que Deus olha especialmente para você, olha o seu coração, olha as suas fraquezas, olha o quanto você é vitorioso lá na frente e diz, eu vou investir em você, você é meu filho amado, você é aquele que eu amo, que eu morri, aí no caso Jesus falando, eu morri por você, porque eu amo muito você. Então, amado, quando você entende as coisas de Deus, logo você passa a fazer as coisas de Deus. Amados, sejam simples, puros e verdadeiros. Não importa se as pessoas queiram que você, não, você tem que ser aquela pessoa que dá uivo, sei lá, que grita, que pula, não, seja você, mas verdadeiro, sem mistura, puro, simples. O Evangelho é simples, mas quando entra no coração de alguém, impacta, transforma, levanta pessoas, tira da sarjeta, tira do lugar onde as pessoas estavam, um lugar impuro, e leva para o reino do Filho de Deus. Então, amado, Deus, Ele é tremendo. Glórias a Deus.